Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Determina o primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta verbal, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Cachorrão. Tenente Gênova. Presente. Douglas Azevedo. Presente. Pastor Edinho. Pastor Edinho, presente. Fabinho Alerta verbal, presente. Fernando Vieira. Fernando Sirquia. Sirquia, presente. Gerson Alves. Presente. Jonas Campos. Presente. Carlinhos Zé Gotinha. Ramão. Ramon, presente. Pastor Nivaldo. Rogério Nascimento. Vinícius Simile. Presente. Viviane Delmassa. Presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Verifico que existe uma justificativa. Solicito ao primeiro secretário, Fabinho Alerta verbal, para fazer a leitura da justificativa de ausência. Ao senhor Alisson José de Andrade, diretor legislativo da Câmara Municipal de Assis. Justificativa por ausência de agente político nas sessões ordinárias e outras. A Câmara Municipal de Assis, nesta declaração, representada pela sua diretora-geral, que esta subscreve, vem informar que o nobre edil, senhor Rogério Garcia do Nascimento, não comparecerá à presente sessão ordinária, por motivos pessoais, devido ao fato de tratamento de saúde, conforme o atestado médico protocolado em seu prontuário funcional. Na oportunidade, renovo o protesto de estima e consideração, colocando-me à disposição para sanar qualquer dúvida ou esclarecimento. Atenciosamente, Assis, dia 19 de junho de 2023. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Anunciar minha presença, por favor. Presença registrada. Daniele de Cássia Nogueira Berson, diretora da Câmara Municipal de Assis. Lido, senhora presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para registro de presença, muito obrigado. Presença registrada. Determino ao nobre vereador Jonas Campos a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor. Trecho bíblico. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. João 4, versículo 12. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Pela ordem, presidente. Obrigada, vereador. Pela ordem. Registro de presença. Presença registrada. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Registrar a presença também. Obrigado. Presença registrada. Em votação, a ata número 24 da 20ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de junho de 2023. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade, a ata número 24 da 20ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de junho de 2023.
Considerando que será discutido na ordem do dia desta sessão o projeto de lei número 78/2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, comunico, senhores vereadores, que o expediente será reduzido a 30 minutos no termos do artigo 245 do regime interno desta Casa. Determino ao primeiro secretário, vereador Fabinho, alerta verbal, a leitura da matéria do expediente. Os requerimentos, moções e indicações estão disponíveis no site da Câmara para a Ciência dos Vereadores e da População. Leitura do expediente da 21ª sessão ordinária em 19 de junho de 2023. Projeto de lei número 122/2023 do Poder Executivo, que dá o nome de Basílio Barchi à rede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Decreto de número 9072/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 144.364,51. Decreto de número 9076/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 15.000. Decreto de número 9084/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre os preços públicos de serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Assis. Decreto de número 9097/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 27.683,60. Decreto de número 9098/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 798.862,30. Decreto de número 9099/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 1.329.116,42. Decreto de número 9102/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 30.319,93. Decreto de número 9103/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 114.759,36. Decreto de número 9104/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 1.120.000. Decreto de número 9105/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 400.000. Decreto de número 9106/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 817.262,64. Decreto de número 9107/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 128.573,03. Decreto de número 9108/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 120.081,30.
R$1,12. Decreto de número 9.109/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$178 mil. Informações, solicitações, prorrogações de prazos para as respostas de requerimentos, moções e ofícios apresentados pelos vereadores já estão publicados no site da Câmara Municipal de Assis e enviadas no e-mail de cada solicitante. Projeto de lei número 121/2023 do vereador Douglas Azevedo, que inclui no calendário oficial do município de Assis o evento Assis Rock Fest e da outras providências. Projeto de lei número 123/2023 do vereador Vinícius Simile, que dispõe sobre a instalação de piso tátil para desmarcar obstáculos em áreas públicas, órgãos públicos e as localizações das faixas de pedestre, visando a sensibilidade das pessoas com deficiência visual no âmbito do município de Assis. Projeto de lei número 124/2023 do vereador Fernando Circa, Jonas Campos e Fabinha Alerta Verbal. Institui a obrigatoriedade da transmissão ao vivo das reuniões e congregações da IMESA, da FEMA, Fundação Educacional do município de Assis. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, dia 19 de junho de 2023. Lido, senhora presidente. Obrigado, ordem, vereador. Pela ordem. Só a título de informação, o decreto 9.123 de 2023, que o prefeito editou e publicou na sexta-feira, no final da tarde, foi considerado ilegal pelo Ministério Público, foi protocolada uma ação civil pública e esse decreto está suspenso até a decisão do mérito, só para a gente informar a população que assiste à sessão. Muito obrigado, senhora presidente. Consulto os senhores vereadores se existem requerimentos, moções e indicações apresentadas em regime de urgência. Sim, senhora presidente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta Verbal, para que proceda a leitura dos mesmos. Requerimentos apresentados em regime de urgência na 21ª sessão ordinária em 19 de junho de 2023. Requerimento de número 219/2023 da vereadora Viviane Delmassa, que requer informações do Poder Executivo referente aos protocolos adotados pela Secretaria Municipal de Saúde com relação à febre maculosa em nosso município. Indicações apresentadas em regime de urgência na 21ª sessão ordinária em 19 de junho de 2023. Indicação de número 270/2023 do vereador Tenente Gênova, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de construção de um obstáculo moderador de velocidade em trecho da Rua Carlos Gomes, na Vila Central. Indicação de número 271/2023 do vereador Pastor Edinho, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução do serviço de troca de lâmpada queimada na Rua Nivaldo Neves Gusmões, no número 806, na Vila Nova Florínia. Indicação de número 272/2023 do vereador Pastor Edinho, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução de obras visando melhorar o escoamento de águas pluviais na Rua Amadeu Grotti, no número 40, no Parque Universitário. Lido, senhora presidente. Obrigada, vereador. Coloca em discussão os requerimentos, moções e indicações pelo prazo de 5 minutos cada vereador. Os senhores vereadores poderão se inscrever através do painel ou de forma oral. Em discussão, Pela ordem, com a presidente. palavra... Pode falar, vereador. Eu gostaria de solicitar a retirada do requerimento número 216 de 2023, da pauta de discussão e votação. Retirada, né?
Coloca em votação o requerimento formulado pelo vereador Fernando Circa, solicitando a retirada do requerimento 216. Os que forem favoráveis ao requerimento de retirada 216, permaneça como estão, e os contrários se manifestem. O requerimento formulado pelo vereador foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Vinícius Simile. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos. Boa noite aos nobres colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui no plenário e aqueles que nos assistem pela TV e ouvem pela Rádio Câmara. Presidente, eu faço um requerimento na noite de hoje, considerando a minha fala na sessão passada a respeito da iluminação pública no nosso município. Infelizmente, a gente observa que a quantidade, a velocidade da troca das lâmpadas ainda está aquém daquilo que a gente imaginava, aquilo que nós acreditávamos que fosse acontecer. Até uma indicação hoje do vereador Pastor Edinho solicitando a troca de uma lâmpada, porque parece que a coisa parou, a coisa parece que não está andando a maneira que a gente pensava, ou, na verdade, que o Poder Executivo pensava. E a reboque dessa história toda da lâmpada, né, há um problema que se iniciou lá na cidade de Presidente Prudente, e a gente faz o mesmo questionamento aqui em Assis para tentar entender um pouco melhor. Então, o requerimento da noite de hoje, eu solicito ao Poder Executivo a informação de quantas lâmpadas foram substituídas do período da contratação da empresa Stylux até o presente momento. Quanto foi pago mensalmente para essa empresa até a presente data e enviar os respectivos relatórios. E faço também um questionamento, considerando o problema que há lá em Presidente Prudente, em que o Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar eventuais irregularidades, se foi feito uma avaliação de economicidade aqui no município de Assis para fazer a locação das lâmpadas e não a sua aquisição, para que depois esse patrimônio, caso fosse adquirido pelo Poder Público, fosse incorporado ao patrimônio público da cidade. Então, esse é o primeiro requerimento que eu faço e que foi feito com as luminárias antigas que foram retiradas. E trago também a resposta de um requerimento de 3 sessões atrás. Eu digo que é interessante nós criarmos discussões, é interessante a gente pensar em boas ideias e, às vezes, travar uma boa disputa judicial. E aqui, na pessoa do Dr. Guilherme, agradeço o que foi feito. Nós aprovamos lá em 2021 uma lei de minha autoria para o fornecimento de absorventes. Veio acontecendo uma série de tentativas por parte do prefeito para tentar não executar a lei. No início desse ano, a ação transitou em julgado e a prefeitura precisava, aí, então, fornecer absorvente para as mulheres de baixa renda. E eu perguntei onde está sendo, quantos absorventes foram fornecidos, para ver se a lei estava sendo executada como de praxe, como de manda o regramento. E, para minha alegria, e mais do que minha alegria, a alegria das mulheres que precisam, o município de Assis forneceu, nos anos de 2022 e até a presente data, 711 pacotes de absorventes higiênicos para as mulheres. Ou seja, há uma demanda, há uma necessidade das mulheres em retirarem esses absorventes. Então, a prefeitura fez essa movimentação, adquiriu os absorventes para fornecer para essas mulheres. Então, uma lei de minha autoria que fez com que a prefeitura fosse obrigada a fornecer os absorventes está sendo executada. E, para fazer jus ao recebimento dos absorventes, as mulheres precisam se dirigir até o CRAS, fazer a solicitação, e caso elas estejam ali amparadas legalmente por ser mulheres de baixa renda, o município faz, então, o fornecimento dos absorventes. Presidente, eram essas minhas colocações. Obrigado. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Alexandre Cachorrão. Senhora presidente, boa noite, no qual cumprimento todos os colegas vereadores, colaboradores da casa, as pessoas que nos acompanham aqui na tribuna, em especial nosso amigo Júlio César, que está ali acompanhando. Senhor presidente, eu gostaria de começar falando de alguns requerimentos que nós fizemos, fruto de várias ações que nós estamos aqui executando pela casa, com relação à criação da Guarda Municipal no município de Assis. Esse projeto ele tramita na Comissão de Desenvolvimento, no qual eu faço parte, juntamente com o Jonas, juntamente com o Gerson, sou o relator deste projeto, e nós preocupados, então, de poder elaborar, de poder contribuir, de poder discutir a formação de uma guarda municipal de acordo, uma guarda municipal robusta, que possa produzir um efeito de verdade para a nossa população, nós, então, agendamos para conhecer
a Guarda Municipal de Campinas, que é referência no Brasil, no qual o vereador Gerson tem um contato ali, por ser da área da segurança, fez o contato lá em Campinas, e nós estivemos conhecendo a Guarda Municipal, que é uma Guarda Municipal referência, que é uma Guarda Municipal que possui 25 anos de existência, é uma Guarda Municipal que possui, inclusive, uma academia de formação de agentes de guardas municipal, e foi uma reunião muito proveitosa, porque nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que estão na área há 25 anos trabalhando segurança pública, para que nós possamos, então, discutir junto com os colegas vereadores uma forma de construir uma guarda municipal no município de Assis, que seja uma guarda municipal robusta, uma guarda municipal que atendesse às demandas da comunidade. Não simplesmente criar uma guarda municipal por criar, mas fazer uma coisa, porque guarda municipal é política de Estado. Eu acho que o vereador Gerson, não sei se o tempo vai permitir, mas se não permitir, semana que vem, eu sei que ele vai subir nesta tribuna e vai falar com bem mais propriedade também, porque esteve com a gente conhecendo o local. E nós fomos recebidos pelo secretário de Segurança Pública, o Cristiano Biagi. Fomos recebidos pela senhora Maria Soares, que é a comandante-geral da Guarda Municipal, e pelo senhor Silvio Lavorato, que é chefe de gabinete. E nós tivemos discutindo vários pontos que nós precisamos nos debruçar aqui nesta Casa de Leis. Se precisar fazer audiência pública, discutir pontos importantes abordados, inclusive, na Lei 13.022, que é a lei que cria as guardas públicas municipais. Nós voltamos de Campinas com uma bagagem, com conhecimento, com condições de discutir aqui na casa na criação de uma guarda municipal eficiente. E nesta semana, nós estivemos no evento Conexidades, que é um evento de conexão de políticas públicas, onde nos estavam presentes secretários de estados, representantes de instituições, de órgãos, governadores, juntamente com a vereadora Viviane, vereador Douglas, vereador Zé Gotinha, vereador Pastor Nivaldo, vereador Gerson, em 6 vereadores, nós tivemos a oportunidade de conversar e de conhecer o AGM, o Instituto AGM, que é uma associação nacional de guardas municipais, aonde nós pudemos fazer um debate profundo, sobre os principais pontos que norteiam a criação de uma guarda municipal. Inclusive, o Instituto se disponibilizou a vir até esta casa para fazer um debate com a população numa audiência pública aqui. Acredito que depois, na próxima sessão, também os vereadores que estiveram lá, né, também na Conexidades, vão falar um pouco também sobre sobre a guarda municipal, e abordamos temas importantíssimos, que são pontos imprescindíveis para a criação da guarda municipal, tal como criação de um plano municipal de segurança pública. A prefeitura deverá enviar, então, um plano municipal, um plano de carreira e cargos dos servidores, elaboração de regulamentos disciplinares, Mais um minuto. Um minuto para concluir, obrigado. Elaboração de regulamentos disciplinares, implantação de ouvidoria e corregedoria, captação de recursos, treinamentos, capacitação de agentes, legislações, material bélico, entre outras ações indispensáveis para a criação e o funcionamento da Guarda Municipal. Então, nós estaremos aqui, juntamente com todos os vereadores, juntamente com todas as comissões, discutindo, fazendo audiência pública, se for preciso, convidando órgãos, instituições para vir debater nesta Casa de Leis, para que nós possamos fazer, sim, uma guarda que seja muito bem constituída. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao vereador Jonas para assumir a presidência. Assumindo a presidência, concedo a palavra à vereadora Viviane Delmas. Obrigada, presidente. Boa noite aos nobres pares, público que nos assistem, público presente, funcionários dessa casa.
cumprimentando o nosso vereador Alexandre. Nós tivemos e conseguimos debater junto com essa comissão. Foi bastante importante para nós abrirmos os nossos olhos por alguns pontos que precisamos ficar atentos, que muitas vezes, na gana de poder criar essa guarda municipal, nós poderíamos ter um problema para o nosso município. Muito importante seu requerimento, vereador, e nós estamos também nessa luta. Eu quero falar também sobre o requerimento 219/2023, o qual eu solicito à Secretaria de Saúde os protocolos adotados com relação à frente maculosa em nosso município, uma vez que é uma preocupação muito grande que vem acontecendo. Já ocorreram em Campinas 3 mortes. No nosso município também nós estamos vendo um grande número de pessoas infectadas. Então, nós gostaríamos de estar sabendo o que a Secretaria está adotando, visto que nós já fizemos vários requerimentos com relação à dengue, né? Foram feitos requerimentos e muitas pessoas tiveram problemas seríssimos com relação à dengue. Então, nós não podemos trabalhar de uma maneira que nós percamos pessoas para essa doença. Então, nós precisamos entender que existem protocolos a ser feitos e nós precisamos saber quais os protocolos a Secretaria da Saúde está adotando com relação à febre maculosa no nosso município. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Fernando Sirke. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos, aos vereadores, ao público presente, a quem nos assiste através das redes sociais. Venho aqui usar a tribuna para falar sobre alguns requerimentos que eu fiz na sessão de hoje. Eu gostaria de começar, antes de mais nada, fazendo a contextualização e citando um requerimento que eu fiz ainda no ano passado. Um pouco antes da CPI, a gente fez um requerimento ao Poder Executivo solicitando informações sobre o pagamento de salários na FEMA. Naquela época, a gente tinha ciência de que existiam super salários na instituição, contrariando aí as normas que estão vigentes, contrariando a Constituição Federal, através do dispositivo do teto. E esse dia foi marcado pela intempestividade do ofício, porque a resposta que veio da Prefeitura, assinada pelo prefeito José Fernandes, ouçam e prestem atenção, que a FEMA tem autonomia institucional, independência financeira e que os ofícios deveriam ser dirigidos diretamente a ela e não ao Poder Executivo. Posteriormente, a resposta chegou aqui nessa Casa de Leis, enviada pela própria FEMA, e desde então o Executivo se nega a responder qualquer tipo de ofício sobre a FEMA. Todos que eu fiz e enviei nesse ano foram recusados sobre a prerrogativa de que a FEMA tem autonomia institucional e liberdade financeira para responder esses requerimentos. Então, eu venho direcionando muitas informações à presidência da FEMA. Passamos a mudar aí o protocolo dos requerimentos para solicitar essas informações. E aí, na noite de hoje, tem alguns requerimentos de minha autoria tratando sobre questões referentes à Fundação Educacional do município de Assis, como, por exemplo, a questão sobre os salários. Desde a CPI, a presidência antiga, representada pelo Arildo, a direção executiva, representada por Vela e Nivaldo, se negam a cumprir o teto constitucional. Insistiram em uma narrativa fantasiosa de que a FEMA teria uma autorização para pagar esses salários acima do teto, o que vem causando um enorme distúrbio dentro da instituição, uma insegurança jurídica sem tamanho e sem precedentes. E agora, na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apesar de ter aprovado as contas da FEMA de 2021, deixou várias ressalvas ali. Ressalvas essas que não vêm sendo cumpridas pela FEMA, e dentre elas, a determinação de interromper imediatamente os pagamentos acima do teto a partir da citação da FEMA e da ciência da FEMA da decisão.
Então, já para a folha do mês que vem, a gente vai ter um impacto imensurável, porque diversos docentes terão seus salários cortados para atender à justiça, à determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aí, além disso, eu solicito informações também referente a uma licitação, referente aos requerimentos. E é curioso que, para não responder os requerimentos da Câmara, o prefeito fala que a FEMA tem autonomia institucional, que ela é independente, que ela é soberana. Aí, na sexta-feira, a gente é surpreendido por um decreto declarando intervenção, falando que a FEMA não tem independência que nada. O decreto foi suspenso pela Justiça, mas é importante que a gente tenha ciência de como os nossos requerimentos estão sendo respondidos. Porque não responder o requerimento é uma infração político-administrativa que está especificada lá no Decreto-Lei 201 de 1967, onde coloca que a não resposta ou não atendimento às requisições, pedidos de informações da FEMA é um crime, uma infração política administrativa, sujeita à cassação do mandato, julgada pela Câmara Municipal dos Vereadores. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso, porque a CIS, a FEMA, o corpo acadêmico, docente, discente, funcionários da FEMA, não aguentam mais essa guerra de narrativas. Cada hora é uma história diferente, cada hora é uma narrativa diferente. Uma hora o prefeito fala que não vai responder às requisições do parlamento, porque a FEMA tem autonomia. No momento seguinte, a FEMA não tem autonomia e anuncia uma intervenção. Intervenção essa que foi barrada graças ao excelentíssimo trabalho feito pelo promotor de justiça Fernandes Fraga, que teve que ficar ali no final de semana trabalhando em cima dessa ação civil pública para impedir o ato tirano do prefeito José Fernandes. Então, esses requerimentos vão ser encaminhados. Espero que o Executivo dessa vez responda, porque não tem como mais sugerir de que a FEMA tem autonomia institucional e, por isso, deve ser endereçado direto a eles, porque esse discurso está cada vez mais contraditório e está causando cada vez mais dano para a FEMA. Então, a gente precisa ter clareza e olhar muito atento tudo isso que vem acontecendo, porque são atos completamente inaceitáveis. Obrigado, presidente. Continue discussão. Com a palavra, o vereador Fernando Vieira. Só lembrando, vereador, que o senhor tem menos de 3 minutos, porque nós temos que terminar o expediente 18h40. Perfeito. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os presentes aqui no plenário, as pessoas que estão nos assistindo de suas casas ou lugar que estiverem, através das mídias, rádio, TV e Câmara. Presidente, boa noite a todos os vereadores aqui do plenário, a Vossa Excelência também. Rapidamente, apesar do tempo escasso, eu também vou falar pouco. Nossa moção aqui, parabenizando ao Lions Clube Leão do Vale, por seus 26 anos de história na nossa cidade. Também ao pessoal do JOME, Jogos da Melhor Idade, realizado na cidade de Presidente Prudente. Marlene Pedro Ribeiro, foi minha professora de Educação Física lá, medalhista de ouro na sua modalidade. Haroldo Soares, medalhista de ouro também, em dama, também ao Patioli, tenista, professor dos meus sobrinhos, inclusive, Léo Zanqueta, Lucas Zanqueta, tenista de primeira qualidade, aí, Adilson Pedro Longo, que é o Patioli, nossa moção de aplauso também por sua medalha de ouro. E também a equipe de atletismo masculina também, por medalha de bronze, nesses Jogos da Melhor Idade. Então, fica registrado aqui essas moções. Senhora presidente, pegando um gancho um pouco aqui na fala do vereador Alexandre Cachorrão, e discordando, de certa forma, só quanto ao procedimento, nós precisamos urgentemente aprovar a Guarda Municipal na nossa cidade. Nós precisamos, sem assodamento, vereador, fazendo uma ampla discussão, vereador Gerson, vereador Ramão, vereador Tenente Gênova, que são da área de segurança pública, mas nós precisamos urgentemente uma guarda municipal. Cada vez que passa, vereador Gerson, está chegando perto da nossa cidade esse negócio. Em Cambé, agora, 2 irmãos meus da Renovação Carismática Católica foram vítimas de atentado na escola. O cidadão lá em Cambé entrou na secretaria da escola e a hora que deu horário, só pode me interromper, presidente. Mas, e aí foi vítima a nossa querida Carol, vítima aí de um tiro, também ao Luan, servos lá do grupo de oração Lume, da cidade de Cambé, sofreram esse
atentado, mais uma situação de insegurança que assola o nosso país, e nós precisamos evitar o quanto antes que isso aconteça nas nossas escolas, com os nossos pais de alunos, com os nossos alunos, com os nossos professores, não é? Dando segurança para a nossa população. Então, eu clamo aos nobres colegas vereadores, vamos pautar, vamos trazer essa discussão quanto mais cedo para esse plenário, e também vamos pressionar o Poder Executivo, para que possa implementar o quanto antes, para que a nossa população possa receber a política pública de segurança pública da nossa cidade, através de uma guarda municipal, o quanto antes, porque o tempo não tem como esperar. Os atentados estão acontecendo, e isso é de vital importância. Vereador. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Nós não podemos, porque nós temos que terminar o Ok, expediente. obrigado. Em votação, os requerimentos, moções e indicações. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos, moções e indicações. Os inscritos para o uso da palavra, os vereadores Jonas Campos e o Rogério Nascimento, ficam adiados para a próxima sessão. Fim do expediente. Determina ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta Verbal, que proceda à verificação da presença para passarmos para a ordem do dia. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão, presente. Tenente Gênova. Presente. Douglas Azevedo. Presente. Pastor Edinho. Presente. Fabinho Alerta Verbal, presente. Fernando Vieira. Fernando Vieira, presente. Fernando Sirkia. Presente. Gerson Alves. Presente. Jonas Campos. Presente. Carlinhos Zé Gotinha. Carlinhos, presente. Ramão. Ramão, presente. Pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo, presente. Rogério Nascimento. Vinícius Simile. Presente. Viviane Delmassa. Presente. Dando prosseguimento à sessão, determino ao primeiro secretário para proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 21ª sessão ordinária em 19 de junho de 2023. Projeto de lei número 68/2023 do vereador Gerson Alves de Souza, que dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista, TA, e da síndrome de Down. Projeto de lei número 72/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 200 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviço. Projeto de lei número 78/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Projeto de lei número 80/2023 do vereador Tenente Gênova, que dispõe sobre a proibição de manter animais domésticos acorrentados em espaços confinados e da outras providências. Projeto de lei número 83/2023 do vereador Pastor Edinho, que institui a campanha de combate aos golpes financeiros praticado contra os idosos. Projeto de lei número 92/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 116.520, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Governo e Administração. Projeto de lei número 95/2023 do vereador Fernando Vieira, que institui e inclui no calendário oficial do município de Assis a Semana de Valorização da Vida e Nascituro e da outras providências. Projeto de lei número 108/2023 do vereador Pastor Nivaldo, que dispõe sobre a denominação da Rua 1 do loteamento residencial Vila Bela como Jacomo Furlan. Poder
projeto de decreto legislativo de número 2/2023, da vereadora Viviane Aparecida Delmassa Martins, que outorga o título de honorífico de cidadão assisense ao senhor Mário Sérgio Vascão. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 16 de junho de 2023. Lido, senhora presidente. Obrigada, vereador. Em discussão, o projeto de lei número 68/2023, do vereador Gerson Alves de Souza, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo médio pericial que atesta o transtorno do espectro autista, TEA, e da síndrome de Down. Em discussão, com a palavra, o vereador Gerson Alves. Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, quero cumprimentar a todos os demais vereadores, cumprimentar o público aqui presente no dia de hoje na Câmara Municipal de Assis e também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio Câmara e também pelas demais mídias sociais. Senhora presidente, eu apresento esse projeto de hoje, o número 63, que tem a finalidade de colaborar, e creio que sobremaneira, com os familiares daquelas pessoas, crianças, adolescentes, jovens, que possuem aí a síndrome do transtorno do espectro autista e também da síndrome de Down. A respeito desse laudo, é um laudo que atesta a existência desse transtorno ou também desta síndrome. Toda vez que o familiar vai recorrer à administração pública, é solicitado esse laudo. E por muitas vezes é solicitado a comprovação anual, enfim. É uma situação que não tem nem cabimento, porque a síndrome do espectro autista e a síndrome de Down, ela não é uma doença curável. Não? Então, quem tem essa síndrome ou esse transtorno, infelizmente, isso vai acompanhar essa pessoa, ou a criança ou adolescente. Então, não justifica o familiar ter que ficar toda a situação, qualquer documento de posse de um laudo que já atesta esse transtorno, essa síndrome. Não tem o porquê desse familiar ficar toda vez que vai renovar qualquer documento num órgão público, ficar renovando esse laudo. Mas o transtorno do espectro autista e a síndrome de Down são deficiências permanentes, ou seja, não podem ser revertidas. Uma vez diagnosticada, a pessoa portadora terá uma condição que a acompanhará pelo resto da vida, mesmo que haja melhoras. Diante disso, não há justificativa para exigir a atualização periódica do laudo médico, vista a dificuldade que muitas famílias encontram em arcarem com o custo do tratamento e diagnóstico. No cotidiano da vida dos familiares dos portadores do transtorno do espectro autista e da síndrome de Down, uma das dificuldades para a busca dos seus direitos ou benefícios permitidos por lei reside na exigência de laudo que comprove a existência do transtorno, emitido recentemente por médicos especialistas. Dentre as reclamações dos familiares e das entidades de defesa dos direitos dos autistas, está a exigência, por parte de empresas e órgãos públicos, de laudo atual, cada vez que se busca um direito. E isto demanda, além do deslocamento, esforço e logística das pessoas com deficiência e seus familiares, as consultas com especialistas que podem constatar o diagnóstico e emitir os laudos necessários não são acessíveis e muitas das vezes é difícil esse agendamento. O caráter permanente destes transtornos torna totalmente injustificável e desnecessária a exigência burocrática. Ampliar o prazo de validade destes laudos facilitará e muito a vida dos portadores e seus familiares, podendo ainda apresentar cópia do original para verificação. Em geral,
para a população de baixa renda, a espera para consulta, perícia e laudo médico é longa. E é nosso dever, enquanto legisladores, ajudar a facilitar a vida dos familiares dos portadores do transtorno do espectro autista e síndrome de Down, diminuindo as burocracias do dia a dia. O presente projeto visa descomplexificar a vida das pessoas com o transtorno do espectro autista e da síndrome de Down, contribuindo para o acesso a direitos, resultando assim em maior qualidade de vida para os mesmos. Ante o exposto e diante dos relevantes motivos que norteiam a matéria deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação da proposição. Muito obrigado, senhor presidente. Reservo meu tempo. Continue em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta Verbal, que proceda a chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. E os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão vota sim com declaração. Tenente Gênova. Voto sim. Douglas Azevedo. Voto sim. Pastor Edinho. Sim. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim com declaração. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves. Voto sim com declaração. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. Carlinhos Zé Gotinha. Carlinhos vota sim. Ramão. Ramon vota sim. Pastor Nivaldo. Sim. Rogério Nascimento. Vinícius Simile. Sim. O projeto de lei número 68/2023 do vereador Gerson Alves foi aprovado por 13 votos favoráveis, com uma ausência, com declaração de voto dos vereadores Alexandre Cachorrão, vereador Fernando Vieira, vereador Gerson Alves, vereador Jonas. Com a declaração de voto, vereador Alexandre Cachorrão. Obrigado, senhor presidente. Eu votei sim, eu quero registrar aqui, parabenizar aqui o autor do projeto, o Gerson. Um projeto extremamente importante para a nossa comunidade. Fez uma belíssima explanação aqui na exposição dos motivos, onde as pessoas que estão nos acompanhando que puderam aqui entender a importância desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Com a declaração de voto do vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhora presidente. Também, na mesma linha do vereador Alexandre, parabenizar o autor do projeto, o vereador Gerson Alves, por essa propositura, brilhante propositura, facilitará muito a vida das pessoas. Inclusive, eu sou um dos beneficiados aí por causa do meu filho, né, que é portador de síndrome de Down. Não é? Então, vai facilitar muito a vida e é um projeto de lei cidadão, não é? Que permite o acesso a políticas públicas, né, mais facilitado. Né? Já tem tantos percalços na vida das pessoas que vivem essa realidade, não é? Com os filhos, também as pessoas portadoras do TEA, portadoras do síndrome de Down. E parabéns, vereador, pelo projeto. Não é? Isso aí, um abraço. Com a declaração de voto do vereador Gerson Alves. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de agradecer também a todos os vereadores que entenderam a necessidade da aprovação do projeto e dizer que esse projeto ele sintetiza muito aquilo que o vereador Fernando Vieira acabou de dizer. Já existem muitos percalços, muitas dificuldades na vida, no dia a dia, no cotidiano dos familiares dessas pessoas que possuem esse transtorno e também da síndrome, e nada mais justo que agora, com um prazo de validade de laudo indeterminado, com certeza vai ajudar muito e colaborar aí para uma melhor qualidade de vida dessas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não voto, mas eu também não poderia deixar de me manifestar que essa propositura
né, é inspirada numa lei estadual, diante de uma organização de pais, de crianças e adolescentes do espectro autista, do TEA, visto que o nosso governador havia feito um movimento ao contrário a essa legislação, e logo após esse movimento, o nosso governador entendeu a importância dessa avaliação para facilitar a vida das pessoas com TEA. E aqui o nosso vereador está complementando com a síndrome de Down. Então, é bastante importante, visto que a síndrome de Down também não é irreversível, né? Então, fica aqui os nossos esclarecimentos e os nossos parabéns. Em discussão, o projeto de lei número 72/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 200 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviço. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta Verbal, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. E os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão vota sim. Tenente Gênova. Sim. Douglas Azevedo. Sim. Pastor Edinho. Sim. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves. Voto sim com declaração. Jonas Campos. Voto sim. Carlinhos Zé Gotinha. Carlinhos vota sim. Ramão. Ramão vota sim. Pastor Nivaldo. Sim. Rogério Nascimento. Vinícius Simile. Sim. Solicito aos nobres pares para fazer a votação no painel. O projeto de lei número 72/2023 do Poder Executivo foi aprovado por 12 votos, 13 votos favoráveis, com uma ausência, com a justificativa de voto do vereador Gerson Alves. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de salientar que esse projeto é uma emenda de R$ 200 mil, foi destinada pelo então deputado federal, capitão Guilherme Derrite, hoje nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, gostaria de agradecer ao deputado pela a sensibilidade de ajudar o município de Assis e estar colaborando aí para o nosso desenvolvimento. Então, capitão Derrite, muito obrigado e que Deus o abençoe nessa empreitada que o senhor está vivendo aí em frente à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em discussão, o projeto de lei número 78/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta Verbal, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. E os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão vota sim. Tenente Gênova. Tem gente que vota sim. Douglas Azevedo. Sim. Pastor Edinho. Pastor Edinho vota sim. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Voto sim. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves. Voto sim. Jonas Campos. Voto sim. Carlinhos Zé Gotinha. Carlinhos vota sim. Ramão. Ramão vota sim. Pastor Nivaldo. Sim. Rogério Nascimento. Vinícius Simile. Sim. O projeto de lei número 78/2023 do Poder Executivo
foi aprovado por 13 votos favoráveis com uma ausência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Solicito adiamento por 3 sessões do projeto número 80 de 2023. coloco em votação o requerimento formulado pelo vereador Fernando Siquia, solicitando adiamento do projeto 80/2023 do vereador Dionísio de Gênova Junto por 3 sessões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Só para saber o motivo do pedido do vereador. Eu tenho dúvidas em relação à constitucionalidade do projeto. É um projeto que eu já cheguei a propor e retirei. Então, eu gostaria que fizesse um levantamento jurídico sobre a constitucionalidade, além da aplicabilidade. os que forem favoráveis ao requerimento de adiamento do projeto 80/2023, por 3 sessões, permaneça como estão, e os contrários se manifestem. Pela ordem. Pela presidente. ordem. Eu gostaria, então, de adiar por uma sessão. Pela ordem, senhor presidente. Só informando ao vereador que já foi colocado para votação por 3 sessões o maior, então não pode fazer o requerimento de uma sessão, conforme o regimento. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Dispenso. O requerimento formulado pelo vereador Fernando Siquia, solicitando adiamento por 3 sessões, foi aprovado por 11 votos favoráveis, 2 contrários e uma ausência. O projeto de lei é o 80/2023, do vereador Dionísio de Gênova Júnior, que dispõe sobre a proibição de manter animais domésticos acorrentados em espaços confinados e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 83/2023, do vereador Edson de Souza, pastor Edinho. Em discussão, com a palavra, o vereador pastor Edinho. Boa noite, senhora presidente, a mesa, nobres vereadores, público presente, pessoas que nos assistem através da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Muito boa noite a todos. Estamos aqui com um projeto de lei, número 83/2023. Considero esse projeto muito importante de informações, orientações e também conscientização. O projeto institui a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra os idosos. É algo muito importante que nós estaremos discutindo agora, devido ao aumento de golpes que tem tido, né? Não só em Assis, mas no Brasil inteiro, né? Pessoas idosas tendo grandes prejuízos financeiros por algumas ofertas de pessoas, de criminosos, né? Que querem arrancar recursos dos nossos idosos. Então, toda a campanha é muito importante de orientação, conscientização, para que essas pessoas não caiam nesse golpe. Eu vou ler aqui alguns artigos do projeto, para que todos possam estar bem informados desse projeto. A campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra os idosos consiste em conjunto de ações informativas e preventivas acerca dos golpes mais comumente praticados contra a população da terceira idade, priorizando os seguintes temas:
prevenção e repreensão aos crimes de estelionato contra o idoso, proteção e auxílio às vítimas de golpes financeiros, divulgação maciça dos golpes mais praticados em meios para evitá-los, orientação das condutas serem tomadas após constatação de que foi vítima de um golpe. A campanha tem o intuito de combater também a violência financeira institucional, entendida como a contratação de empréstimos oferecidos por agentes financeiros sem consentimento ou sem pleno conhecimento dos idosos quanto às regras consequentes dos contratos. A violência financeira ou patrimonial no âmbito familiar ou comunitário, que verificar por meio de exploração ilegal dos recursos dos idosos, perpetradas por familiar ou pessoas da comunidade, tais como apropriação indébita de recursos financeiros ou bens, administração fraudulenta de cartão de benefícios previdenciários. Então, é muito importante esses artigos desse projeto de lei. Né? Na minha exposição de motivo, é comum ser noticiado pelos jornais nacionais e local sobre novos golpes sendo aplicados com o intuito de obtenção de vantagens ilícitas de caráter financeiro, o que caracteriza o crime de estelionato, tipificando no Código Penal brasileiro em seu artigo 171. Uma característica desse crime é a grande dificuldade para a localização e punição dos seus agentes, de forma que a prevenção mostra como um meio mais eficaz para as vítimas em potencial. Inegavelmente, os idosos são os mais comumente vitimados em razão de diversos fatores que decorrem, muitas vezes, de falta de intimidade com meios digitais, a dificuldade para a administração financeira sem assistência de um filho ou outra pessoa da sua confiança, entre muitos outros. Motivo pelo qual apresentamos aí essa propositura. Nós também vemos aqui vários tipos de golpe. O golpe financeiro contra os idosos são uma triste realidade no Brasil, em Assis, como com frequências, idosos acabam caindo nesses golpes. São prejuízos financeiros, emocionais, que acabam atingindo pessoas que são passadas para trás por confiar em gente desconhecida, que por contato telefone, WhatsApp, acaba aí iludindo esses idosos, né, no meio assim que eles ficam intimidados muitas vezes, acaba assinando ou acaba concordando com algumas coisas que os criminosos fazem, né? Então, alguns golpes são golpe do bilhete premiado, golpe de saidinha do banco, né? Acaba pedindo ajuda no caixa eletrônico e muitas vezes esse desconhecido criminoso acaba pegando o código do cartão, alguma coisa nesse sentido, o documento. Golpe do falso sequestro, né? Liga chorando, dizendo, né, que alguém da família foi sequestrado e assim por diante. Esses criminosos são muito espertos e muitos idosos acabam caindo nesse golpe. Golpe do Pix, golpe do empréstimo consignado, faz aquelas ofertas vantajosas e a pessoa acaba sendo iludida. Então, os idosos, na sua simplicidade, acabam caindo nesses golpes. Golpe do perfil falso, né? Não só os idosos, mas também alguns de nós, muitas vezes, fomos clonar nossas fotos nos WhatsApps aí e acaba pedindo recursos, dinheiros. São criminosos terríveis que fazem isso. Então, nós, com esse projeto, nós estamos aí pedindo para fazer campanhas, né, para poder aí inibir esses criminosos a avançarem, e com a campanha as pessoas ficam mais espertas. Então, nós achamos esse projeto muito importante, não tem só aqui em Assis, mas em vários outros lugares também, existe essa campanha institucional, essa campanha aí de combate ao golpe financeiro. E, tendo essa importância, eu queria pedir o apoio e o voto dos nobres vereadores e reservo meu tempo. Continue em discussão. Encerrada a discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário vereador Fabinho alerta verbal que proceda a chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, e os que forem contrários respondam não. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão vota sim.
Tenente Gênova, Sim. Douglas Azevedo, Sim. Pastor Edinho, Sim com declaração. Fabinho Alerta Verbal, vota sim. Fernando Vieira, Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirkia, Sim. Gerson Alves, Voto sim. Jonas Campos, Voto sim. Carlinhos Zé Gotinha, Voto sim. Ramão, Voto sim. Pastor Nivaldo, Sim com declaração. Rogério Nascimento, Vinícius Simile, Sim. Projeto de lei número 83/2023 do vereador Pastor Edinho, que dispõe sobre a proibição de que institui a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra idosos, foi aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência, com a declaração de votos dos vereadores Pastor Edinho e do Pastor Nivaldo, com a declaração de voto do Pastor Edinho. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero agradecer aos nobres vereadores por ver a importância desse projeto e votarem favorável, tendo em vista, né, a proteção aí dos nossos idosos, e essa campanha, com certeza, será muito importante. Até essa semana, recebi ligação de privado e pessoas chorando, né, chamando eu de pai. Eu falei, minha filha está deitada, então não é eu que eu sou o pai. Desliguei o telefone. Mas é importante isso, as orientações. Então, eu quero somente agradecer aos novos vereadores. Com a declaração de voto do vereador Pastor Nivaldo. Senhor presidente, primeiramente quero estar parabenizando, né, o vereador que desenvolveu esse projeto e, com certeza, agradecendo também Vossa Excelência, porque é um projeto muito importante, tendo em vista que, infelizmente, né, nossos idosos, nossos anciões, eles sofrem muito, né, com essa questão. Realmente é um crime isso que muitas instituições financeiras faz com os nossos idosos, nossos anciões, e aproveitando até desse familiar, ligando para essa pessoa mais idosa, aposentada, e às vezes, quando pensa que não, o empréstimo já está feito. A pessoa vai lá no banco e está lá mexendo, de repente o empréstimo já foi feito, não sabe de que maneira o empréstimo foi feito, e esses dias eu tive um exemplo, pastor Edinho, nessa questão. Então, parabéns pelo projeto e obrigado. Em discussão, o projeto de lei número 92/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 116.520, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal do Governo e Administração. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicita ao primeiro secretário, o vereador Fabinho Alerta Verbal, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. E os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cachorrão, Alexandre Cachorrão vota sim. Tenente Gênova, Voto sim. Douglas Azevedo, Sim. Pastor Edinho, Sim. Fabinho Alerta Verbal, vota sim. Fernando Vieira, Fernando Vieira vota sim com declaração. Fernando Sirkia, Sirkia vota sim. Gerson Alves, Voto sim. Jonas Campos, Voto sim. Carlinhos Zé Gotinha, Voto sim. Ramão, Voto sim. Pastor Nivaldo, Sim. Rogério Nascimento, Vinícius Simile. Sim. Solicito aos nobres pares para que façam a votação no painel. O projeto de lei número 92/2023 do Poder Executivo foi aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência, com a declaração de voto do vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhora presidente. Apenas esclarecendo à população que se trata de uma suplementação orçamentária, de uma dotação específica
para ocorrer com a contratação de serviço especializado de segurança da informação, monitoramento, gerenciamento, backup e suporte técnico aos equipamentos e dados armazenados no data center da Prefeitura Municipal de Assis. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei número 95/2023, do vereador Fernando Augusto Vieira de Souza. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Solicito adiamento do projeto de lei número 95 por 3 sessões. Coloco em votação o requerimento formulado pelo vereador Fernando Sirkia, solicitando adiamento do projeto por 3 sessões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de pedir para o vereador esclarecer qual é o motivo. O motivo é que eu tenho a prerrogativa regimental de solicitar o adiamento e eu quero formar melhor juízo. Os vereadores que Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria, por uma sessão. Eu vou colocar primeiro o do senhor. Coloco em votação o requerimento formulado pelo vereador Fernando Vieira, solicitando adiamento do projeto por uma sessão. Os que forem favoráveis ao requerimento de adiamento do projeto número 95, por uma sessão, permaneça como estão, e os contrários se manifestem. O requerimento do vereador Fernando Vieira foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 108/2023 do vereador Nivaldo dos Santos, que dispõe sobre denominação da rua e do loteamento residencial Bela Vista da rua Jácomo Furlan. Em discussão, com a palavra o vereador Pastor Nivaldo. Senhor presidente, eu quero pedir para adiar por uma sessão, por favor, esse projeto. Coloco em votação o requerimento formulado pelo vereador Pastor Nivaldo, solicitando adiamento do projeto 108/2023 por uma sessão. Os que forem favoráveis ao requerimento de adiamento por uma sessão, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. O requerimento do vereador foi aprovado por unanimidade. Solicito o vereador Jonas Campos para assumir a presidência. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 2 de 2023, da vereadora Viviane Aparecida Delmassa Martins, que outorga o título honorífico de cidadão assisense ao senhor Mário Sérgio Vascão. Em discussão. Solicita a palavra. Com a palavra, a vereadora Viviane Delmassa. Nós apresentamos esse projeto, esse decreto, e vou ler a exposição de um motivo qual nós apresentamos. Essa homenagem é a mais importante e significativa do município para prestar, evidentemente, àqueles que efetivamente trabalham para construir o bem-estar e o progresso de nossa comunidade, como também àqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e ao nosso povo, como é o caso do senhor Mário Sérgio Vascão. Filho do senhor Mário Aparecido Vascão e da senhora Coralie Gonçalves Custo Vascão, nasceu no dia 10 de março de 1975, na cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. É casado com a senhora Fabiana de Andrade Araújo Vascão e o pai João Pedro de Araújo Vascão e da Amanda Araújo Vascão. Reside em Assis desde 5 de janeiro de 2004. Formação acadêmica foi de engenheiro mecânico na Universidade Mackenzie, tem pós-graduação em engenheiro de segurança, especialista em climatização,
especialista em gestão empresarial, MBA em gerenciamento dos projetos. O histórico, trabalhou no Banespa, na tecnologia, Centro de Tecnologia, na NASB, estagiário de engenharia mecânica, Shopping Frei Caneca, GDM Serviços, Luiz Energia, Centoi, palestrante do desenvolvimento organizacional, atividades extra-classe, Asilo de São Vicente de Paulo, Assis Tênis Clube, Nucreia, Loja da Maçonaria. Este exposição de motivo mostra que o senhor Mário Sérgio Vascão foi pessoa extremamente atuante e envolvida em diversas áreas da nossa cidade. Dessa forma, solicito que os nobres vereadores entendam a grandeza dessa pessoa, do senhor Mário Sérgio Vascão, e vote favorável a esse projeto. Muito obrigada. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, solicito ao primeiro secretário, o vereador Fabinho Letra Verbal, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, e os que forem contrários respondam não. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão vota sim. Tenente Gênova. Sim. Douglas Azevedo. Sim. Pastor Edinho. Sim. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Voto sim. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves. Voto sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. Carlinhos Zé Gotinha. Carlinhos vota sim. Ramão. Voto sim com declaração. Pastor Nivaldo. Sim. Rogério Nascimento. Vinícius Simile. Sim. Viviane Delmassa. Sim, com declaração. O projeto de decreto legislativo número 2 de 2023, da vereadora Viviane Delmassa, foi aprovado com 14 votos favoráveis e uma ausência. Com declaração de voto, o vereador Ramão, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara, nos ouve através da Rádio Câmara e demais mídias sociais. Só para parabenizar a autora do projeto pela iniciativa, conheço o Mário Sérgio Vascão, digno dos cumprimentos, merecedor dessa honraria que foi concedida por tudo que ele tem apresentado no município de Assis, como constou da exposição de motivos. Com certeza, muito mais haveria que se falar do Mário Sérgio Vascão. Eu percebi que a presidente o fez de forma enxuta. Então, o Mário Sérgio Vascão é digno dessa honraria, muito merecida. Parabéns, senhora, a autora do projeto, pela propositura. Com a palavra para a declaração de voto, a vereadora Viviane Delmassa. Eu só queria agradecer aos nobres pares por entender a importância do projeto apresentado e que o senhor Mário Sérgio, como o vereador colocou, nós fizemos uma explanação breve, mas muito contribuiu para a nossa cidade. Muito obrigada. Devolvo a conduta dos trabalhos para a presidente Viviane Delmassa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Uma vez que já terminou aqui os trabalhos e nós tivemos expediente reduzido hoje, apenas para deixar registrado,
o senhor Júlio César Matos, historiador, ele esteve aqui na sessão e deixou aqui um livro histórico para entregar para Vossa Excelência, para que fique guardado aqui na Câmara Municipal de Assis, no acervo. Obrigado. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, consulto, segundo o secretário, se existe vereadores inscritos para explicação pessoal. Sim, senhora presidente, estou inscrito para o expediente da explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Fernando Sirkia. Muito boa noite a todos. Venho aqui novamente usar desse expediente para explicar algumas coisas que foram colocadas pelo prefeito municipal nas entrevistas que ele deu na sexta-feira, que eu acho que merecem um esclarecimento aqui por parte da Câmara. Eu gostaria de começar esse pronunciamento pedindo desculpa para você, cidadão assisense, para você que está assistindo ou vai assistir essa sessão. Desculpa porque eu cometi um erro. Em 2020, quando me candidatei às eleições, eu decidi apoiar José Aparecido Fernandes ao pleito de reeleição, porque entendia que ali tinha um trabalho de zeladoria, como o vereador Rogerinho disse esses dias, um trabalho de cuidar da cidade. Mas, quando eu assumi o mandato aqui na Câmara, eu comecei a perceber que esse trabalho era somente uma maquiagem. E, atrás dessa maquiagem, tinham danos gravíssimos ao patrimônio público, ao serviço público e a diversos outros segmentos da sociedade. Infelizmente, o prefeito, de segundo mandato, vem fazendo jus à tradição de um segundo mandato extremamente desastroso. O José Fernandes ele vem trazendo diversas implicações para o município que não coadunam aí com os princípios republicanos. A gente viu, na sexta-feira, o prefeito arquitetar um golpe. Foi exatamente isso que aconteceu. Estava alinhado já com a difusora, já estava alinhado com a CICIT. Ele assinou um TAC com o MP, falando sobre a edição de leis para regulamentação da FEMA, e no momento seguinte, ele vai à mídia e fala para a mídia como se ele tivesse... ele vai para a mídia e nessas entrevistas ele fala que está despolitizando a FEMA, ele baixa um decreto que destitui a direção e a presidência, e aí ele faz diversas ilações sobre a Câmara, sobre a atuação desse parlamento, em especial desse vereador. Ele fala que a FEMA está sendo usada de palanque político, que a FEMA tem que ser despolitizada, e anuncia um comitê gestor. Mas eu faço questão de deixar claro aqui. Prefeito José Fernandes, se alguém politizou a FEMA, foi você que colocou o senhor Arildo Almeida lá, que fez o que fez. Eu não preciso falar aqui de novo de todos os contratos, do rombo milionário que ele deixou na instituição. Mas o senhor sabe desses detalhes. E se alguém politizou, foi o senhor ao colocá-lo lá. E aí o senhor, com a prerrogativa de declarar uma intervenção na FEMA, utilizando o Ministério Público como escudo, insurge através de um decreto destituindo um conselho curador legitimamente empossado, com membros eleitos, para fazer um comitê. Então, José Fernandes, o que eu queria dizer em claro bom tom é que Assis não é a sua roça, não. Assis não é o seu quintal que você faz o que você quiser com a sua família. Você é prefeito, não imperador. E foi nesse sentido que o Ministério Público do Estado de São Paulo ficou até de madrugada na sexta-feira e no sábado trabalhando e protocolou ainda no sábado uma ação civil pública com pedido liminar de anulação desse decreto até a decisão do mérito. E a decisão do Dr. Paulo, da Vara da Fazenda Pública, não podia ter sido diferente. O decreto sequer chegou a vigorar. Em menos de 48 horas, no próprio final de semana, durante o plantão do Judiciário, foi derrubado porque se tratava de um ato ilegal. Se tratou, esse decreto, do cometimento de uma infração política administrativa sujeita à cassação do mandato. É muito grave isso, gente. Até quando a gente vai fechar os olhos para essas atitudes? A gente vai esperar o prefeito vir aqui fechar a porta do parlamento? Porque é isso que ele fez com os representantes eleitos. Representante dos alunos eleito pelo Conselho Curador aqui presente. Representante dos professores. Representante dos funcionários. E o mais absurdo, meus senhores e senhoras, o prefeito nomeou um comitê gestor sob a prerrogativa de estar despolitizando a FEMA. E vamos para os nomes. O doutor Ézio Espera, com todo respeito, mas é um nome político. Paulo Del Chiaro, advogado, com todo respeito, mas é político, presidente do PTB. Almir Moreno, funcionário comissionado, cargo de natureza política.
Dulce Andrade, secretária de natureza política. Secretária essa que sequer ia às reuniões do Conselho Curador. Só ia quando o prefeito mandava ela ir lá salvar a pele do Arildo. Cristiane Silvério, a secretária que entregou a UPA para a FEMA, jamais entrou lá na FEMA para saber o que estava acontecendo, natureza política. Inclusive, é uma das candidatas aí à sucessão do prefeito José Fernandes. Então tem que ter vergonha na cara, sabe? Vim falar de despolitizar, sendo que foi ele que colocou o Arildo, sendo que foi o Arildo que nomeou o Vela, que assinou diversos atos irregulares, conforme está provado lá no Tribunal de Contas. Então é muito fundamental a gente ter clareza sobre a gravidade dos fatos que estão acontecendo nessa cidade. E aqui eu direciono a palavra para você, cidadão, porque eu estou aqui para representar você. Essa minha fala, muitas vezes, não encontra eco aqui nesse parlamento. O que a gente vê é o desinteresse. Mas você, cidadão, tem o meu mandato em suas mãos. Eu estou aqui para representar você, eu estou aqui para ser a voz da sua indignação, eu estou aqui para ser a voz da rebeldia contra esses arroubos autoritários desse prefeito que acha que é dono da cidade. Então, enquanto tiver esses atos déspotas, ditatoriais, essa perseguição, esse assédio moral, eu vou estar aqui como uma voz de resistência, como uma voz de luta pela legalidade, pelos princípios constitucionais. E não basta isso. A gente viu que esse golpe foi bem arquitetado. Como eu disse, ele chamou o ACCIT, chamou a radiodifusora, e o ACCIT soltou a seguinte matéria, abre aspas. O MP e a Prefeitura de Assis firmaram um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, onde a Prefeitura terá que intervir na FEMA. Mentira deslavada. Tanto é assim que o promotor entrou com a ação menos de 24 horas depois, porque não bastando desrespeitar a Câmara Municipal, desrespeitar os órgãos de controle, o prefeito José Fernandes desrespeitou o Ministério Público e usou a TAC como pretexto para declarar uma intervenção ilegal, ilegítima e imoral na fundação do município de Assis. Mas ainda bem que o judiciário foi cauteloso e suspendeu esse decreto que nem chegou a vigorar. E é muito triste a gente ver a Assis novamente estampada no G1, estampada na TV Tem, como um caso de uma fundação que o prefeito abandonou e deixou as irregularidades acontecerem porque satisfaziam os benefícios pessoais dele. A gente viu aqui nesse mesmo plenário a mulher dele mentindo na CPI, falando que não teve redutibilidade de salário. É mentira, está comprovado. Assim que o Arildo assume, o salário dela dobra. Sem ato de nomeação. O que é isso, gente? E eu quero ler aqui alguns trechos da inicial do Ministério Público, que deixa bem claro que a demanda não tem nada a ver com a TAC celebrada com o município. E ele alega aqui também um possível desvio de finalidade. Desvio de finalidade porque o Zé Fernandes, ao fazer esse ato, ele não estava atendendo o interesse público. Ele estava atendendo o interesse dele, da família dele, do Vela, que com certeza foi desesperado pedir essa intervenção. E eu vou ler aqui, abre aspas. A resposta não é clara. Evidentemente, não apenas por hora, mas há suspeita de que não seja compatível com o interesse público. E é para lá de concreta. Isso porque a medida foi adotada em meio a contexto político que, na prática, afastou o chefe do Executivo e seus secretários de qualquer posto no órgão de deliberação da Fundação, fazendo que o senhor prefeito e pessoas por ele livremente nomeadas não pudessem mais ter ingerência no funcionamento da entidade. E aqui eu queria ler um outro trecho. O contexto é preocupante por si só, mas ganha contornos ainda mais graves. Quando se contasta que a Fundação se aproxima de deliberar por meio dos órgãos de direção e deliberação, foram simplesmente esfacelados pelo decreto municipal, a respeito de questões sensíveis, e algumas delas, indiretamente, a própria pessoa do chefe do Executivo, tal como a adoção de medidas finais em virtude de bolsa de estudo ilegalmente concedidas na Fundação a diversas pessoas, que, dentre elas, encontra-se a filha do prefeito municipal. Eu queria destacar aqui também, em um outro momento, uma citação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que na inicial, faço questão de ressaltar aqui, brilhante, expôs esses fatos. E aqui ele insiste no desvio de finalidade. Também, em data recente, inclusive, a CPI, em trâmite na Câmara, questionou a FEMA a respeito das providências voltadas à busca do ressarcimento do prejuízo resultante da bolsa regularmente concedida à filha do prefeito, conforme cópias que acompanham essa inicial. Em outro ofício, também, tem cópias, a FEMA é questionada também pela CPI a respeito da alteração da remuneração na esposa do prefeito.
à época servidora da FEMA. E o juiz entendeu também que pode ter o desvio de finalidade, por isso concedeu a tutela antecipada. E aqui eu cito um pedaço da decisão. Ao mesmo tempo que a Fundação se aproxima da tomada de decisões importantes pelos órgãos de controle, ora dissolvidas pelo decreto, acerca de irregularidades concedidas em bolsa de estudos a várias pessoas, dentre elas, perante o prefeito, o fato é infralegal, o decreto não pode sobrepor, contrariar lei formal, sob pena, em tese, de ser maculado do vício de legalidade. Eu peço mais um minuto para a conclusão, presidente? Não tem. Perfeito. Então, essas são as minhas palavras e que a gente possa analisar com muita calma, porque são fatos gravíssimos, gravíssimos. Não havendo oradores para falar em explicação pessoal, passaremos para a oração do Pai Nosso. Solicito o vereador Jonas Campos para que proceda a oração. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Oferecer esse Pai Nosso ao nobre amigo vereador Fernando Vieira, que hoje está completando mais um ano de vida. Solicito aqueles que possam ficar em pé, por gentileza. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, vereador Jonas. Sob a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Tenham todos uma boa noite. Informação com responsabilidade você encontra aqui.